Olá, tudo bem? Meu nome é Ângela Vautier, sou diaconisa aqui da Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui. E hoje nós vamos meditar sobre vencendo os gigantes. Vamos compartilhar um pouco a respeito da vida do rei Davi. Na vida, nós enfrentamos desafios que muitas vezes se apresentam tão grandes que mais parecem gigantes, quase que impossíveis de vencê-los. Esses gigantes se colocam à nossa frente de várias maneiras. Pode ser o gigante da enfermidade, do desemprego, da frustração, da solidão. E nos sentimos tão indefesos que às vezes nós agimos como os soldados de Saul diante de Golias. Eles se sentiram atônitos e amedrontados, apavorados. Davi, um menino do campo, filho caçula, franzino, com certeza também enfrentou vários gigantes em sua vida até se deparar com o gigante Golias. Um dos primeiros gigantes que Davi enfrentou foi o gigante da discriminação. Dos 8 filhos de Jessé, ele era o único que tomava conta das ovelhas. Seus irmãos mais velhos eram soldados valentes, eram do exército de Saul. E quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé, atendendo a uma ordem do Senhor, que naquele lar ele deveria ungir um dos filhos de Jessé, que seria o futuro rei de Israel, Jessé apresentou todos os filhos mais velhos, bonitos, robustos, soldados, valentes, até que Samuel perguntou a ele se já tinha acabado todos os filhos que ele havia apresentado. E Jessé fala, não, ainda tem o caçula, que está lá tomando conta das ovelhas. Davi, ele era discriminado. E os seus irmãos eram soldados que conheciam de estratégias militares para trabalhar, e Davi só sabia cuidar das ovelhas. Porém, Deus, quando ele escolhe alguém para usar e exaltar, ele não se importa com a sua simplicidade, mas sim com o seu coração disposto a lhe obedecer, amar e servir. E foi isso que Deus viu em Davi. Quando Davi chega para ser ungido, Deus diz a Samuel, aliás, antes disso, quando Samuel começa a ver os seus irmãos passando em frente, sendo apresentados, e ele pensa, é esse que eu vou ungir, com certeza esse será o futuro rei. E Deus fala para Samuel, está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, a parte B do verso 7. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E foi isso que Deus viu em Davi, o seu coração. Enquanto os seus irmãos tinham um estereótipo bonito, tinha tanta inteligência para guerrear, ele tinha apenas um coração sincero que agradou a Deus. Davi também enfrentou um outro gigante, o gigante do desprezo. Além dele ser discriminado na família, nesse momento de apresentar ao profeta, ele também era desprezado. Quando seus irmãos estavam na batalha, o seu pai pediu para que ele fosse até lá, no campo de batalha, e levasse lanche para os seus irmãos e também para os outros soldados que estavam lá. E quando Davi chega e pergunta o que é que está acontecendo, tá lá os soldados sendo afrontados por Golias desafiando eles, e Davi começa a pesquisar, mas o que é que está havendo, o que é que está acontecendo? Um dos seus irmãos olha para ele, isso se encontra também em 1 Samuel, no capítulo 17, do verso 8 a 30, Eliabe chega e faz assim, mas o que é que você está fazendo aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Para ele, além de ser um serviço desprezível, ele ainda ironiza a quantidade de ovelhas que Davi cuidava. E a gente percebe quando Davi responde assim, o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Davi era tão discriminado que ele não tinha direito nem de se expressar, a sua opinião, alguma coisa com os seus irmãos. Talvez por isso a gente tenha tantos salmos escritos por Davi, pois ele expressava o que tinha no seu coração através dos louvores, através das palavras. Um outro gigante que Davi precisou enfrentar na sua vida foi o gigante de esperar em silêncio. Davi foi ungido rei, mas ele não saiu aí proclamando aos 4 ventos, agora eu sou o futuro rei, agora vocês vão ver, quem vai sentar naquele trono sou eu, não.
Davi, ele ficou esperando o seu momento em silêncio. Ele cumpriu em sua vida o que fala lá em Eclesiastes 3, quando nos fala os tempos, né, que nós temos. E um dos textos diz que há o tempo de calar e o tempo de falar. E Davi, naquele momento, escolheu se calar. Ele não quis provocar a ira do rei Saul, ele não quis colocar a sua família em risco, não quis prejudicar ninguém. Apenas esperar no Senhor o tempo certo. E ele esperou em silêncio. Davi foi escolhido por Deus para ficar do lado de Saul, lhe servindo como levita, para que o espírito maligno fosse expulso sempre que ele tocasse a harpa. Com certeza não foi fácil para Davi, já sabendo que o trono era seu, e ter que ficar ali servindo ao rei e ainda tocando para que o rei pudesse ter o seu momento de paz, sabendo que o trono era dele, mas que existia uma hierarquia, né, para ser cumprida, mas ele ficou calado. O Senhor nos fala em Isaías 55:8 que os nossos pensamentos e os nossos caminhos não são iguais aos dele. E aí o que acontece? Essa convivência de Davi ali no palácio, junto com Saul, né, durante todo esse tempo, foi um plano de Deus. Era necessário Davi ter livre acesso àquele lugar, para que assim ele pudesse conhecer toda a logística e os protocolos diplomáticos de um palácio. Davi precisava vencer um outro gigante que apareceu na sua vida, que era o gigante da inexperiência. A única coisa que Davi sabia fazer era cuidar de ovelhas, escolher os melhores pastos, a água doce, protegê-las do perigo. Mas Davi, ele não tinha esse tato, esse protocolo que existia nos palácios, ele precisava ter acesso a isso para aprender a se portar. Deus estava preparando, ele estava passando por um treinamento. O Deus que escreve a história de cada um havia preparado uma maneira especial para que Davi fosse instruído a respeito da conduta de um rei e como governar um povo. O que Deus fez? Além dessa oportunidade dele servir, tocando para que o inimigo pudesse sair, né, da vida de Saul, ele tornou Davi amigo de Jonatas. O filho do rei, o príncipe, passou a ser amigo de Davi. E a gente encontra esse texto no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, começando do verso 1. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Como Davi poderia ter acesso a tanta coisa dentro do palácio se ele não tivesse essa oportunidade, essa amizade, esse livre acesso? A gente, com certeza, se for falar com um vereador, se for falar com um governador, com um presidente, a gente não tem essa liberdade, né? A gente passa por tantos assessores, são tantas coisas, é agenda, são tantos protocolos e às vezes a gente nem consegue. Com um vereador, imagina com o presidente. E nesse caso era o rei. Então Deus concedeu essa oportunidade de Davi ser amigo de Jonatas para que ele tivesse acesso ali ao palácio, ele pudesse conhecer a estrutura, ele pudesse ver como era a liturgia, né, de reuniões que o rei fazia com as pessoas para decidir os casos que chegavam até ele. A vida de um guerreiro é uma batalha constante. Enquanto se preparava para se tornar um rei habilidoso, Davi enfrentou um outro gigante. Agora era o gigante da inveja. Como Davi agora estava muito próximo do palácio, muito próximo de Jonatas e de Saul, Saul começou a colocá-lo também a participar das batalhas no exército. E Davi tornou-se um soldado excelente. Todas as batalhas que Davi saía, voltava vitorioso. E nessas idas e vindas, ele começou a ser elogiado pelas mulheres da cidade. E as mulheres começaram a cantar que Saul tinha matado milhares, porém Davi havia matado 10 milhares, colocando Davi acima de Saul em vitórias.
E a inveja, o ódio começou a se apoderar de Saul, e Saul disse: o que é que está faltando para ele agora? Somente sentar no trono. E a partir daquele momento, Davi se tornou o inimigo, né, de Saul. Saul não quis mais amizade e começou a procurar de todas as formas se livrar de Davi, porque para ele Davi era um obstáculo, era um perigo. E você encontra essa passagem do Cântico das Mulheres no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, do verso 5 ao verso 9. Com certeza não foi fácil para Davi conviver com alguém possesso, invejoso e que ainda ocupava um lugar que estava reservado para ele. Saul fez de tudo para acabar com Davi. Mas quando Deus tem plano na vida de alguém, nada e nem ninguém consegue atrapalhar. E aí, ele coloca Davi para ir lutar com tropas de soldados. Porque o que ele pensava? Os filisteus vão acabar com Davi. Ele vai morrer nas mãos dos filisteus. Saul não queria sujar as suas mãos de sangue, mas ele estava com a sua mente já contaminada pelo sangue, porque ele queria que alguém matasse Davi. E ele mandava Davi para a linha de frente, vai lá. E no seu pensamento, os filisteus vão acabar com ele. Mas Deus preservava a vida de Davi e Davi sempre voltava vitorioso. E agora, Davi, ele tinha que enfrentar um novo gigante, que era o gigante da maldade. Como Saul percebeu que Davi não estava sendo, né, morto nessas batalhas que ele estava indo e voltando, ele inventou uma nova história. Ele quis casar a sua filha, Merabe, com Davi. E aí Davi disse: não, mas eu não sou ninguém. Eu não tenho como pagar um dote, né, pela filha do rei. Quem sou eu para ser genro do rei? Minha família é humilde. E Davi não aceitou naquele momento. E Merabe casou com outro soldado, né, que foi dado para ela em casamento. Mas ele soube que a outra filha, Mical, era apaixonada por Davi. E para não perder Davi dali da proximidade do convívio, né, como diz o ditado popular, você tem que manter o seu inimigo por perto, vigiando, ele resolve entregar Mical para casar com Davi. Mas veja o preço do dote que ele estipula. Eu não quero dinheiro. O que eu quero é que você traga 100 prepúcios de filisteu para pagar o dote. Para ele, para Saul, talvez, né, aquilo ali, fosse algo impossível de Davi conseguir. Ele imaginava que quando Davi fosse para lutar e para conseguir essa quantidade, ele poderia ser morto. Porém, Deus mais uma vez provou que estava na vida de Davi, e Davi não trouxe apenas 100. Davi trouxe 200 prepúcios de filisteus e ainda chegou livre, são e salvo, para a vergonha, né, de Saul e do inimigo. E você vai encontrar isso em 1 Samuel, no capítulo 18, do verso 17 ao verso 30. Está lá essa história. Por diversas vezes, Saul tentou matar Davi. Mas o diabo não pode tocar naquele que Deus escolheu e ungiu. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. E você refutará toda língua que acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor. E esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Então não adianta o inimigo pelejar contra nós, não adianta o inimigo arrumar artimanhas, ferramentas, o que for. O Senhor nos dá o livramento, o Senhor nos protege. Até se sentar no trono como rei, de fato, de verdade, ou melhor dizendo, de direito, Davi teve que enfrentar vários gigantes interiores, como o gigante do medo, das angústias e do complexo de inferioridade. Mas após assumir o trono, ele teve que enfrentar muitos outros. E um deles era o do remorso pelo pecado que ele havia cometido com Batseba. Batseba é uma mulher casada, o seu esposo era soldado de Davi, e Davi peca com ela, e Davi planeja que o marido morra na batalha, porque foi descoberto que Batseba estava grávida, quer dizer, só entre eles, então para que não se propagasse aquela história, não se descobrisse, ele arquitetou todo esse plano.
E agora, Davi, ele começa a ser repreendido pelo Senhor através da vida do profeta Natã. E aí chega o remorso na vida de Davi. No segundo livro de Samuel, no capítulo 12, começando do verso 7, nos fala essa história. E aí, o profeta Natã dá uma resposta a ele no final de todo o seu discurso. O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. E Davi, ele teve que enfrentar esse gigante do remorso pelo seu pecado. Também veio o gigante do desgosto, né, por causa do pecado do seu filho Amnon e a vingança de morte feita por Absalão. Um dos seus filhos, Amnon, ele deflora a sua irmã, Tamar, e aí Absalão toma as dores e maquina tirar a vida do próprio irmão. E depois que faz isso, foge. E depois disso que ele foge, e que Davi fica chorando e fica triste todos os dias, esse filho Absalão chega para trazer um outro gigante na vida de Davi, que agora seria o gigante da traição. O que acontece? Absalão começa antecipando-se ao palácio, conversando com as pessoas, tentando resolver o problema das pessoas, conquistando a confiança e sempre dizendo que o rei não pode te atender. Ah, mas se eu pudesse atender vocês, se eu pudesse resolver o problema de vocês. E nisso ele foi conquistando as pessoas até que, com traição, ele assumiu o trono, ele tomou o trono do próprio pai. Que você vai encontrar isso no livro de 2 Samuel, no capítulo 15, do verso 1 ao 12. Davi passou a sua vida toda enfrentando gigantes, só que chega um momento da sua vida que esse gigante é quase que impossível de vencer, que é o gigante da falta de vigor. Davi agora estava velho, Davi agora já estava cansado dos seus últimos dias, e a Bíblia nos diz no livro de 1 Reis, no capítulo 1, do verso 1 a 4, que os seus conselheiros, eles se preocupam com a situação de Davi, que já estava velho, cansado, e procuram alguém, né, uma jovem, para que possa cuidar dele e aquecê-lo. Aquele jovem antigamente tão disposto, tão valoroso, aquele soldado que havia lutado e matado tanta gente, vencido tantas batalhas, agora estava velho e sem vigor. Assim como Davi, nós também enfrentamos esses mesmos gigantes, mas cabe a nós vencermos ou sermos vencidos. Diante de Golias, Davi não olhou para sua falta de habilidade e muito menos para sua estatura. Ele apenas confiou no Deus a quem ele servia e sabia que o Senhor estava no comando da batalha. Não devemos desanimar diante de nenhuma batalha, pois o general de guerra que nunca perdeu uma batalha está conosco. E maior são os que estão do nosso lado do que aquele que está no mundo. E a gente vê esse texto no livro de 2 Reis, no capítulo 6, versículo 15. Então exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E não só ao redor de Eliseu, nós temos também anjos ao nosso redor, nos protegendo, nos defendendo. E o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha, ele peleja por nós e conosco. E que você possa, nesse dia, ter essa ciência, ter esse entendimento, que não importa qual o gigante que vai aparecer na sua frente. Você não vai pela sua própria força, você não vai pelo seu próprio entendimento, você não vai pelo seu conhecimento militar de guerra. Você vai como Davi, você vai em nome do Senhor. Que Deus te abençoe.